Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o processo de colonização do continente americano. Então vamos lá. Analisando essa imagem, a gente pode observar a localização do continente americano, que está aqui, nessa região. Então, essa área que foi bastante colonizada, que foi totalmente colonizada pelos europeus, que aqui estavam localizados, né? Eles saíam nas suas navegações em busca de novas terras e quando aqui chegaram, eles começaram um processo de colonização. Então, essa colonização que aconteceu nessa região foi de duas formas: a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Elas se diferenciam bastante e que deram resultado ao que a gente vive nos dias atuais. Então, quando a gente fala nas colônias as colônias de povoamento, a gente precisa entender que ela aconteceu mais nessa área norte aqui, situada justamente acima da linha do Equador, mais precisamente nos Estados Unidos e Canadá. E o objetivo dessas colônias de povoamento era ocupar uma área para que a população do país colonizador pudesse se fixar. Já as áreas que foram exploradas, que corresponde do México até o sul da América do Sul, eles passaram por um processo de exploração. E essas colônias do sul, elas eram mais interessantes para os países colonizadores, no caso os europeus, é porque elas tinham terras férteis, o seu clima era favorável, que propiciava a produção de produtos que não podiam ser cultivados na Europa. Então, a colônia de povoamento, ela aos poucos começou a se desenvolver. E a colônia de exploração, ela aos poucos também ela foi sendo explorada. Com isso, a gente tem uma nova divisão. A divisão que corresponde aos aspectos naturais, que é dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. E temos uma outra divisão que é a dos aspectos econômicos, que é justamente o resultado daquilo que foi vivenciado no período colonial. Então, nós temos a América Anglo-Saxônica, que corresponde apenas a dois países, que são Estados Unidos e Canadá, e temos a América Latina, que são todos os países abaixo dos Estados Unidos, que são esses que estão de amarelo, que sofreram o processo de colônia de exploração. Quando nós falamos na diferenciação desses dois tipos de colônias, a gente tem aqui algumas características. Que a colônia de exploração possuía uma produção para exportação, ou seja, era o chamado plantation, onde eles produziam um único produto que estava voltado para o mercado externo. O trabalho dessas regiões era o trabalho escravo, como a gente sabe, vieram muitos negros e utilizaram também os índios como escravos. Eles tinham um pacto com sua colônia, a produção era monocultora, ou seja, um único produto, e que tudo isso foi ocasionado por conta do seu clima favorável, que compilou, podemos dizer assim, ou resultou que hoje somos países pobres ou países subdesenvolvidos. Já a colônia de povoamento, que foram justamente os dois países do Canadá e dos Estados Unidos, eles tinham uma pequena escala de consumo interno. Eles não tinham uma produção muito vasta, não. Eram policultores. O trabalho era livre, era assalariado. Eles tinham uma diferença dos outros
porque eles não tinham pactos com suas colônias. Eles eram livres para fazer o que eles queriam, porque eles tinham que fazer aquele local prosperasse. Como eu já disse antes, eles tinham uma policultura, ou seja, vários produtos para o seu consumo, e eles começaram a incorporar as escolas na sua região, o que fez com que tornassem-se cidadãos críticos e com uma visão de futuro muito imediatista. Então, se tornaram o que são hoje países ricos, e a gente pode dizer onde tem os melhores IDHs, certo? Quando a gente começa a analisar os países latinos, que foram aqueles colonizados por povos que têm a língua, o latim como língua mãe, eles tiveram uma industrialização tardia, enquanto os Estados Unidos e Canadá tiveram uma industrialização precoce. Um foi atrasado e o outro foi adiantado. O tipo de colonização dos países latinos foram exploração e dos Estados Unidos e Canadá, povoamento. A exportação, aqui eram gêneros alimentícios, apenas aquilo que era para o consumo, enquanto Estados Unidos e Canadá tinham uma alta tecnologia e até hoje tem. E o status, ou seja, o quadro econômico dos latinos são subdesenvolvidos e pouquíssimos são emergentes, que são quando estão saindo do subdesenvolvimento para se tornar desenvolvido, enquanto dos Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos. Então, a partir do momento que eu sei dessas informações, eu começo a analisar, começo a entender o porquê como é que eu posso dizer? A partir disso daí, eu posso ter uma visão de como estamos nos dias atuais e por que estamos nesse patamar, num quesito econômico. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, de potência, de dólar, de uma área que possui multinacionais como sede e espalhadas pelo mundo todo, a gente começa a entender que os Estados Unidos, ele possui uma alta industrialização. Os Estados Unidos, por conta de sua localização privilegiada, ele fez uma divisão no seu território, fazendo com que as áreas fossem divididas em cinturões, ou mesmo chamado de belts. Então, como vocês podem observar, aqui na nossa imagem, nós podemos ver, de acordo com as cores, que nós temos vários cinturões. Cinturão do leite, cinturão do milho, da cana-de-açúcar, do trigo, do algodão, da fruticultura e da pecuária. Então, esses daqui, essas areazinhas divididas, é de acordo com o clima que vai favorecer o cultivo ou a produção desses itens aí. Então, são chamados de belts, né? Existe como nós podemos ver, o Sunbelt, que está lá no livrinho de vocês discriminado. Então, são áreas que vão favorecer a produção, o cultivo ou a criação desses itens aí, tá certo? Então, no Canadá, ela é uma área que apresenta a geração de muitos empregos. Além dessas áreas de cinturões, nós temos as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e automobilísticas que todos os anos atraem muitos imigrantes. E essa imigração, ela é incentivada pelo governo, certo? Visando um trabalho nas indústrias e a ocupação de novas terras, desde o período de sua colonização. Nos dias atuais, o governo busca diminuir essa entrada no território estadunidense,
Mas no período de colonização ela sempre foi muito incentivada, porque como começaram a colonizar pela área costeira, eles queriam imigrantes para se espalhar, para ocupar todo o território estadunidense, ok? Quando eu estava falando nos cinturões, aqui tem alguns das atividades industriais que a gente pode observar. Então, existem indústrias de todos os tipos, desde a siderurgia até as máquinas agrícolas. Lembrando que todos eles possuem uma tecnologia muito avançada. Então, nesse mapinha aqui, a gente pode observar que essa que está traçado aqui de vermelho é justamente o Sunbelt, que é um cinturão onde busca justamente o desenvolvimento das áreas tecnológicas, tá certo? Quando a gente passa para uma outra área que é vizinha ao norte, é o Canadá, ela vai apresentar um clima um pouquinho diferente dos Estados Unidos, porque vai estar mais próximo dos polos. Então, o seu clima não vai favorecer muito o cultivo de alguns produtos, porque a maior parte do ano eles estão com um inverno rigoroso. Mas o Canadá hoje, na atualidade, é uma das áreas que possuem um dos maiores IDHs do mundo. Então, o Canadá, a princípio, ele foi colonizado por franceses e ingleses. Com isso, ele é uma nação bilíngue. Ele fala tanto inglês como francês. E aqui nesse gráfico de pizza, a gente observa que a sua economia está voltada para a prestação de serviços, na sua maioria, e a industrialização em segundo plano, tendo a agropecuária como uma pequena parcela de sua economia, apenas 2%. Então, a partir desse gráfico, nós podemos observar bem como é o cenário econômico dessa região, que possui um alto desenvolvimento. Para a gente entender melhor tudo isso que eu acabei de falar, a gente vai observar essa regiãozinha que está aqui, ó, América Latina, que foi colonizada pelos latinos. Ele vai apresentar alguns IDHs que são medianos e outros que são mais baixos. Mas a gente precisa entender que o continente americano ele é dependente de tecnologia dos outros países, mas ele é fornecedor de matéria-prima para essas indústrias. Então, observando o ranking do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, a gente observa que temos alguns países que possuem o IDH muito alto, que é acima de 0,9 ou 0,900. Então, aqui a gente observa que tem os IDHs muito altos. Depois, nós temos mais abaixo os IDHs medianos. Então, aqui a gente precisa observar que há alguns países que estão localizados no continente americano. Então, a gente observa que mesmo eles sendo subdesenvolvidos ou emergentes, eles possuem um IDH favorável, não desejável, mas favorável, certo? E temos os países de IDH baixo, que na sua maioria estão localizados no continente africano. Esses dados são de acordo com as atualizações de 2018, certo? Eles não são atualizados anualmente, não. Então, esse é o mais recente que a gente tem. Então,
com esse desenvolvimento médio, baixo ou alto, a gente observa que o cenário do continente americano, ele tem uma miscigenação, uma mesclagem, uma diversidade bastante, como é que posso dizer, relevante por conta do processo de colonização que sofreu num contexto histórico, tá certo? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui e vocês vão seguir o que diz lá na plataforma para a gente ficar mais por dentro e colocar em prática o que aprendemos hoje.